Alunos do Instituto Federal de Mato Grosso, campus de São Vicente, do curso técnico de agropecuária e do curso superior de zootecnia, se uniram em torno de algumas causas e resolveram, em assembleia, paralisar as aulas inicialmente até a próxima quarta-feira, dia 20. As reivindicações dos alunos são principalmente em relação às condições de moradia, segurança e sobre denúncias de assédios frequentes registrados no campus. O nosso campus São Vicente já tem um grande histórico, de problemas mesmo, com as questões de permanência dos estudantes e das denúncias de acesso. Permanência no sentido do ambiente que a gente vive, né? Como a internato, a gente vive na escola, tanto técnico quanto companhia. Então, desde muito tempo, a gente tem um problema que os alojamentos estavam em condições precárias. Ano passado, a gente do Grêmio, né, quanto movimento secundarista, fez uma movimentação quando o reitor estava aqui no campus, o Heber, da TNT, e exigimos, apresentamos todas as nossas pautas, as demandas, e exigimos que fossem feitas melhorias, como, por exemplo, o alojamento, que a gente conseguiu até então, mas que estão andando a passo lento, não foi concluído até agora. A gente tem alojamento masculino e feminino no técnico, e a questão do do alojamento feminino em relação aos tributos, né? Nós cobramos um posicionamento da reitoria. A reitoria conversou com a gente e eles até gravaram um vídeo e tudo mais, posicionaram mediante as condições precárias que nós temos hoje nas decisões foram informadas há muitos anos. Então, assim, devido ao uso constante, foi se acabando rachaduras de precários, essas coisas. Cobramos o posicionamento dele e aí eles fizeram um vídeo e falaram que em 15 dias iriam iniciar as obras e nós iríamos ser transferidos para um local mais seguro até o momento da reforma das casas, e no dia 11 de março desse ano. E até hoje a gente não teve mais uma nota oficial em relação a isso. E nós cobramos, pedimos uma reunião com o curso da comunidade acadêmica de zootecnia, em relação às repúblicas, em relação a outras questões que nós temos também, e não houve um posicionamento mediante a isso. Tivemos uma reunião e agora não fizeram uma reunião, né? Uma coisa frente. E nenhum posicionamento foi feito. Seja o nosso medo, tanto técnico e da agropecuária quanto da zootecnia, é que pudesse acabar sem resposta alguma. Entendi. Sobre a questão dos assédios, a gente já teve várias denúncias aqui no nosso campus, a gente teve vários episódios onde a gente teve uma invasão no alojamento feminino e aconteceu de um serviço de um profissional que estava trabalhando em reforma dos alojamentos que a gente conseguiu, né? Estava no pedreiro. Quem aprendeu ele, a princípio, foi a zootecnia que conseguiu pegar o cara, levar ele para o DVS, só assim, que é o departamento de gente. Só assim o cara foi preso, mas depois o cara foi solto, retornou aqui. A gente teve um outro episódio com um professor que dava aula do primeiro ano, o professor de química, onde o cara foi denunciado dentro da ouvidoria, dentro do FalaBR, dentro de todas as instâncias do IFMT, e nenhuma providência foi tomada, as alunas que foram assediadas tiveram que fazer um BO na polícia para que o cara fosse preso, só com a ligação, a denúncia de uma professora que o cara foi levado embora e preso, mas até hoje não dá nada, o cara está em casa, tranquilo. Então, diante desses cenários de falta de cumprimento dessas reformas, tanto do técnico que não foram cumpridos até agora, a gente tem 3 blocos de alojamento masculino e 3 blocos de alojamento feminino. Desses 6 blocos ao todo, só 2, desde o ano passado até agora, foram reformados. O terceiro do masculino já está reformando tem mais de 2 meses. O primeiro do feminino que era começado a ser reformado, acho que já vai com 3 meses. Tiraram as meninas de lá, de onde elas moravam, para botá-las para cá, para fazerem as reformas não iniciarem. E esse ano a gente teve outro incidente maior, né? De outro professor contratado, de que ele estava novamente assediando as meninas, verbalmente, intimidando aluno, gritando com os alunos em sala de aula, gritando com os servidores também, com a própria coordenação de estudo, que tratava de geral os alunos de aula. E um episódio maior de todo foi quando ele deu 45 segundos para todas as alunas de uma sala do primeiro ano irem ao banheiro. E ele foi na porta do banheiro das meninas, esperando elas saírem do banheiro. Quando as meninas falam com o banheiro com rato químico,
Quando as meninas não conseguiram ir no banheiro nesses 45 segundos, ele ficou gritando com elas, falando que elas estavam matando a aula dele, tentou levar todo mundo para a coordenação às salas, para aplicar uma medida coletiva. Quando a coordenação explicou para ele que aquilo não era possível, ele gritou com uma servidora terceirizada, falando que a coordenação não resolvia nada, que eles ali não serviam para nada, e ele estava segurando os livros dele, jogou assim na mesa, que a do lado da servidora estava, então assim, postura totalmente antiética, agressiva, não pode permanecer uma pessoa assim, dando aula de federal. Dito todas essas denúncias, ainda formalizaram tudo, foi denunciado, o protocolo documental foi feito, a escola decidiu, pela diretoria da escola, decidiu pela rescisão do contrato dele, ele foi comunicado, mas acho que não passou um período, a reitoria devolveu o processo falando que era para mandar o professor de volta, a reitoria deveria ter a projeção de pessoas, porque ele tinha o direito de defesa e ele deveria responder o processo exercendo. Então, segunda-feira passada, ele era para retornar, ele retornou, e diante de toda essa situação, de todas as denúncias, de todas as manifestações que a gente já tem feito, historicamente convincente, a gente pensou que já era hora de dar um basta nisso e fazer algo maior. Dito isso, segunda-feira passada, ontem, a gente teve uma assembleia de todos os estudantes, para vamos dar aulas dos assembleias para os estudantes, durante o processo também participou, e em assembleia a gente deliberou para paralisar as aulas até quarta-feira e ocupar de forma pacífica o pavilhão pedagógico, que é onde a gente tem aula principalmente. Então está o curso técnico de pecuária e o curso superior de zootecnia ocupando o pavilhão nesse momento, como forma de protesto e manifestação mesmo, até que todas essas medidas sejam atendidas. Não só das reformas, e também não só desse procedimento do assédio, mas como todo esse histórico de outras faltas também internas que a gente tem. E dito isso, na segunda mesmo, a gente teve a informação que a reitoria teria afastado ele preventivamente, né? Porque a gente foi, que a gente teve, retrasada, como eu também ciente, que ele ia retornar nessa linha agora. E nós, como Grêmio, mandamos um ofício para a reitoria exigindo o afastamento imediato cautelar dele, né? Porque uma pessoa que está respondendo por isso, não pode permanecer na instituição, em perigo não só para os estudantes, mas para toda a comunidade, servidores técnicos. Não responderam, porém, depois da dor da nossa movimentação, depois que a gente fez a ocupação, eles voltaram atrás e decidiram pelo afastamento cautelar. Ou seja, o pedido de vocês inicial, que era esse afastamento, foi atendido. Quais são as outras reivindicações ainda que faltam ser atendidas para que vocês consigam conquistar os objetivos aí e depois sigam a vida aí? No começo de tudo, logo que eu assumi a representatividade do curso lá no INA, né, do colegiado, dos estudantes, eu oficializei um documento no qual eu solicitei que o reitor estivesse no nosso campus, justamente para a questão da reforma do alojamento. Ele veio com a equipe, a gente conversou, bateu um papo legal, bacana, ele passou em todas as repúblicas, né, olhando o estado, né, bem precário em si das repúblicas. E ao final dessa conversa, ele nos passou, teríamos um prazo ali em torno de 30 a 60 dias, mais ou menos, né? E desde então, já tem meses que esse prazo passou e não tivemos retorno algum, né? Tanto isso quanto também foi levantada a questão da nossa água, né? A nossa água dos alunos aqui, principalmente, está uma água, assim, insalubre, imprópria, entendeu? Os estudantes tomarem. E até então, alguns alunos que tomaram dessa água, alguns deles foram encaminhados para Campo Verde para o hospital, sentindo mal-estar, né? Então, é uma outra questão também, outra pauta que a gente vem correndo atrás para que isso seja resolvido no nosso campo. Nesse primeiro momento, tem data para terminar essa paralisação e vocês voltam depois a conversar com o pessoal se nada for feito ou pretendem continuar se perceberem que não tem nenhuma disposição aí de que eles realmente possam fazer algo mais efetivo para ajudar vocês nessas questões? A gente quer continuar até quarta-feira. Nós vamos esperar até amanhã uma resposta da reitoria. Nós tivemos uma reunião hoje com a direção e foi encaminhado no ofício todo o nosso pedido. E até amanhã eles têm dar uma resposta para a gente. Falaram que iam dar uma resposta. Dependendo da resposta e caso tentarem enrolar e dependendo da resposta que a gente tiver, nós vamos continuar. O previsto seria até quarta-feira.
mas depender da resposta também. Por exemplo, adicionar um documento, seria comprometendo a cumprir as demandas em determinado prazo. Se não for cumprido, a gente volta para a paralisação. Tá fora do prazo que eles estipularam. Se não for cumprido, a gente retorna tranquilamente. A nossa reportagem também procurou a assessoria de imprensa do IFMT. Eles responderam em nota. O Instituto Federal de Mato Grosso, IFMT, informa que está ciente dos fatos e acompanha o caso. A Corregedoria do IFMT aguarda o encaminhamento da documentação e das evidências por parte do campus de São Vicente para dar prosseguimento ao processo e adotar medidas cabíveis.